Bora lá então. Vamos fazer uma oração para iniciar esse momento. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por nós estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor moveu o coração do pastor para realizarmos esse estudo e que nós íamos ser abençoados, Pai, nesse tempo. O Senhor venha nos ensinar, Pai. Se o Senhor não quisesse que nós estudássemos, lêssemos, não teria deixado uma Bíblia para nós meditarmos, ler. O Senhor sempre instruiu, ensinando a guardar. Tudo que o Senhor ensinou é para nós guardarmos. Nós estamos aqui para guardar tudo que o Senhor fez e crescermos em graça e em conhecimento, assim como Jesus cresceu. Em nome de Jesus. Fica conosco e nos ensina, Pai, com base na Tua palavra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, fica à vontade. Então, gente, eu vou dar uma introdução aqui para a gente começar essa aula 1. A gente vai falar hoje sobre Jesus como a chave hermenêutica de toda a Bíblia, tá? Bom, vocês podem anotar, mas prestem atenção mais do que eu estou falando aqui, é só para eu entender, para eu me organizar no que eu vou falar. Então, a gente vai pegar Jesus como a base e o princípio de tudo. A gente vai entender que Jesus Cristo, dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Então, a gente vai encontrar Jesus desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, lá do princípio, até os dias atuais. De Gênesis e Apocalipse, a gente vai entender que Jesus, ele é a chave hermenêutica de toda a palavra. Jesus é a base, princípio. Deus criou o mundo por causa do Filho. Então, tudo está voltado para Cristo e tudo aponta para Cristo. A gente vai entender como tudo na Bíblia está apontando para Cristo. E é com base em Cristo que nós temos a revelação da palavra. Então, Jesus, a chave hermenêutica de toda a palavra, a gente tem como texto base no João, no capítulo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, desde o princípio, Gênesis, Deus está mostrando que o Verbo estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus, Jesus Cristo estava com Deus no princípio, e através da fala do Verbo que se tornou carne no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, quando se tornou luz, ele se apresentou à humanidade. Então, o Novo Testamento revela tudo que foi escrito, revela que tudo que foi escrito aponta para Cristo. E a gente vai lá, em Lucas 24, 27, diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então essa parte de Lucas 24 mostra que começando por Moisés e todos os profetas, ali se explicava que por Cristo, dele se achava em todas as Escrituras. Cristo sendo encontrado em todas as partes das Escrituras, desde o princípio até o fim. Qual é a explicação, ou melhor, a aplicação que nós temos para a nossa vida diária? É que, por meio de Cristo, eu tenho a interpretação e a revelação da Bíblia. Quando eu abro a Bíblia para ler, eu tenho Cristo como base para me iluminar. João capítulo 8, ele diz: eu sou a luz. Então, por meio de Cristo, nós somos iluminados para entender, para interpretar a Bíblia e para realmente sentir o que Deus nos propôs pelas suas palavras, pelo seu verbo, pelo seu Cristo. Então, nessa parte, a gente já percebe que desde o princípio a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, então Jesus Cristo. Ele é a revelação final e perfeita de Deus para a humanidade. E o Novo Testamento, ele revela, a partir de Lucas capítulo 24, que tudo que está escrito na palavra de Deus vem por Cristo. Agora na parte 2, passando do princípio, Gênesis. Gênesis, ele vai tratar da criação, do pecado, da promessa e da redenção. Desde o princípio,
Gênesis vai resumir todas as partes da Bíblia. Aqui eu escrevi também que Gênesis, uma das curiosidades, é que os principais temas de toda a Bíblia está em Gênesis. Criação, pecado, promessa e redenção. Gênesis é o princípio, isso você já sabe. Começando na criação, em Gênesis do capítulo 1, a gente vê o que eu já estava falando, que Jesus Cristo ele começa na criação. Gênesis 1. Deus cria todas as coisas com ordem, beleza e propósito. Em Gênesis 1, 26, o homem é criado à imagem e semelhança de Cristo. Façamos nós a nossa imagem e semelhança. Por isso que nós somos pequenos cristos. Isso lá na igreja de Atos, eles reconheceram aquela reunião de pessoas com pequenos cristos que hoje somos chamados de cristãos. Então, nós somos chamados de cristãos por sermos pequenos cristos, e a gente é a imagem e semelhança de Cristo, desde Gênesis, no capítulo 1, onde Deus diz, façamos nossa imagem e semelhança. Gênesis, capítulo 1. E onde a criação aparece Jesus, qual é a relação de Cristo na criação? João, capítulo 1, versículo 3. Que é o que eu falei ali sobre o verbo que se fez carne. Então, o verbo já estava com Deus e se fez carne por meio de Cristo. Era o próprio Cristo sendo introduzido. A conexão é Deus declarando que todas as coisas foram feitas por meio dele. Jesus é o verbo criador. Repitam assim, Jesus é o verbo criador. Agora repita assim, João capítulo 1, versículo 3. Repita assim, por Cristo, todas as coisas foram feitas. Então no João capítulo 1, versículo 3, ele deixa bem claro. Está declarando que todas as coisas foram feitas por meio dele. Por meio de Cristo, que é o verbo, todas as coisas foram feitas. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, está reafirmando, nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Paulo, quando veio à Terra, na sua carta ele fala, permaneçam enraizados nele, permaneçam enraizados em Cristo e se mantenham firmes na rocha que é Cristo. Então, em Cristo, ele já estava presente, atuante, lá no início, no Gênesis da criação. Isso é muito importante a gente saber. Agora, isso, como eu falei, Gênesis ele vai resumir o quê? Criação, pecado, promessa e redenção. Gênesis, o princípio, vai resumir os principais temas da Bíblia. Criação, pecado, promessa e redenção. A criação da humanidade, por meio do verbo que é Cristo. Eu percebi que eu aprendi no colégio, né, estudando, eu aprendi que fazendo a gente aprende mais e repetindo, reiterando, aquela coisa, né? Agora o Lucas tava começando lá com os copos, né? Eu acho que agora ele faz o olho fechado até, mas no princípio foi difícil. Todo mundo que repete algo muitas vezes consegue guardar. Então, repetição. Por isso que nas aulas vocês vão ver que eu vou repetindo, para a gente ir fixando. Gênesis resume tudo isso, então. Criação, a criação da humanidade por meio de Cristo. O pecado que veio ao mundo por Adão. A promessa de um Redentor e a redenção daqueles que recebem a salvação. Isso é a base da Bíblia, né? O que é a Bíblia? Criação, pecado vem à humanidade, a criação da humanidade, o pecado que veio até a humanidade pelo pecado cometido, que em Hebreus diz que ele está agarrado à nossa carne, a promessa de um Salvador, que é o próprio Cristo, e a redenção dos pecados e a purificação dos pecados que está com Cristo. Então, Cristo em nós é a esperança da glória. A gente passou pela criação, então. Jesus Cristo, a gente viu que Jesus Cristo está na criação. João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Agora o pecado, no Éden. A gente já conhece a história, né? Que o pecado veio através da queda, a entrada do pecado e da morte para a humanidade.
E o texto base está em Gênesis 3, que é Adão e Eva desobedecendo, introduzindo o pecado e trazendo uma separação espiritual no mundo. Todos estão destituídos da glória de Deus, aquela coisa toda. E a criação é amaldiçoada e o homem é expulso do Éden por causa do pecado de Adão e de Eva. Conexão com Jesus. Onde está a conexão de Jesus Cristo no pecado do Éden? Onde está a conexão de Cristo no pecado de Adão? A Bíblia vai dizer, em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, que Paulo compara Adão a Cristo. Ele diz ali que Adão é o cabeça da velha humanidade, que trouxe a morte, e Jesus Cristo é o segundo Adão. Lá em Romanos, no capítulo 5, a gente vai ver que Jesus Cristo é o segundo Adão, que como o primeiro Adão veio e trouxe o pecado para a humanidade, o segundo Adão veio e trouxe vida para a humanidade. Quem é o segundo Adão? Cristo. Então a gente encontra Jesus Cristo no pecado de Adão, em Romanos capítulo 5, versículo 12. Em Gênesis 3, já traz Cristo como um redentor. No pecado de Adão, é o primeiro Adão que traz o pecado para a humanidade. Jesus Cristo vai se apresentar futuramente como o segundo Adão, que vai trazer a vida para a humanidade. Por isso que quando a gente come a Santa Ceia, come o pão e o suco que representa um sangue e o corpo de Cristo, se vocês pararem para analisar, é exatamente como o pecado foi introduzido para a humanidade. Como é que o pecado foi introduzido? A partir do alimento. Eva pegou o alimento proibido, ingeriu. Adão pegou e ingeriu, o primeiro Adão. Através daquele alimento, o pecado veio para a humanidade. E Cristo, o Verbo que se fez carne, o Cordeiro Pascual, se entregou pela humanidade como segundo Adão, foi fiel até a morte de cruz, morreu e ressuscitou. Hoje o sangue baseado no suco e o pão, que é a carne de Cristo, o que nós fazemos com ele? Nós ingerimos. Representando para o diabo que se o primeiro Adão veio, introduziu algo e o pecado veio para a humanidade, nós relembramos o que o segundo Adão fez. Introduzimos o seu corpo, o seu sangue, e aí nós recebemos a salvação. Então, essa parte de Adão, tanto quando se apresenta ali como o homem que pecou e o homem que errou, nada estava fora do alcance de Deus. Nada estava fora da ordem das coisas, nem da determinação de Deus. Deus não perdeu o controle, porque ele sabia que ia vir o segundo Adão, que é o nosso Salvador. Toda vez que você agora, a partir de hoje, pegar do pão e do sangue, do corpo e do sangue de Cristo, você vai ingerir. E você vai ver, e agora, a partir de hoje, você vai visualizar que o segundo Adão estava na cruz. E como o primeiro Adão ingeriu o pecado, você, quando estiver ali relembrando, Paulo diz que é para relembrarmos a morte de Jesus Cristo até que ele venha, você vai estar relembrando e vai estar ali agora ingerindo vida, ingerindo redenção e ingerindo salvação. Isso é beber e comer não para condenação. O que é beber e comer para condenação? É quando a pessoa bebe e come, né, tá ali em 1 Coríntios 11, beber e comer para condenação, quando ela não entende isso. Ela não entende que aquele ato ali é o próprio Cristo nos purificando. É o próprio segundo Adão que veio à Terra para nos dar liberdade, salvação e nos lavar com o seu sangue. É o próprio Cordeiro, é o próprio Verbo, é a própria semente que eu vou falar agora, que está em nós e dá fruto em nós. Então toda vez a gente vai trazer muito entendimento para algo prático, principalmente na igreja, nos cultos, que vocês beberem do sangue de Cristo e do corpo de Cristo, lembrem que vocês estão ingerindo salvação, estão relembrando essa salvação, estão mostrando para o diabo, principalmente, que vocês não têm medo daquela acusação que ele faz com base em Adão, porque vocês estão com o segundo Adão, que é o próprio Cristo. Amém? Gênesis, capítulo 3, e no versículo 15, ele vai trazer a promessa. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, o pecado veio no Éden, por Adão.
E já no versículo 15, olha só que interessante. O pecado vem em Gênesis capítulo 3. E no versículo 15, no versículo 15, já vem a promessa de Deus. Ou seja, quando o pecado veio, Deus não perdeu o controle. No versículo 15, já vem a promessa de imediato. É sempre assim, né? Em Mateus capítulo 14, quando Pedro está afundando, ele clama por Jesus e Jesus não perdeu o controle. Porque você pode olhar, o cara está afundando, está indo atrás de Jesus, Pedro não estava errado, ele pulou nas águas com fé e estava correndo atrás de Jesus. Ele não estava cometendo algo errado, humanamente falando. Ele estava indo em direção a Jesus. Aquele momento que tu está indo em direção a Jesus, está tudo certo na tua vida, e do nada bate um vento e tu afunda. E tu acha que Jesus perdeu o controle. Mas se tu clamar, a Bíblia diz que Pedro clamou e imediatamente Jesus Cristo estendeu a mão para Pedro. Imediatamente. Assim foi desde o início. Porque a gente vê no capítulo 1 o homem ingerindo o pecado e trazendo morte para a humanidade, mas no versículo 15 já vem uma promessa, que é a promessa de Cristo. Que promessa é essa? É o chamado de proto-evangelho. Pode escrever aí, você que está escrevendo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Proto-evangelho. Assim mesmo como eu estou falando. Proto-evangelho. Aí escreve do lado aí. Primeira profecia messiânica. Olha só. Cristo já estava com Deus desde o início. Mas, em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, é a primeira profecia messiânica de Cristo na Bíblia. A primeira vez que Jesus Cristo já se apresenta como uma profecia claramente na Bíblia é em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. E eu vou ler para vocês o que está escrito. Primeira profecia messiânica da Bíblia. Diz assim, pode colocar aí, Gênesis 3,15, que aí vocês podem ler depois. O que está escrito? E porém, essa parte, no 15, é quando Adão e Eva já tinham ingerido, né? Já tinha vindo o pecado e tudo mais. Aí é Deus falando para serpente. E porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, ou seja, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Esta ferirá a tua cabeça. Presta atenção. A semente da mulher, Deus falando para a serpente, a semente da mulher vai ferir a tua cabeça. E tu ferirás o calcanhar. Qual é a conexão? Quem lê isso aqui, olha o que eu falei no início. Sempre ler a Bíblia com o Cristo e Jesus como a chave hermenêutica. Quem lê isso aqui não vai ter nada. E por inimizade entre a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. A pessoa começa a ler e passa batido. Mas qual é a profundidade, qual é a primeira profecia messiânica que está escrito aqui? Qual é a conexão com Cristo que está aqui? Aqui é anunciado que o Messias esmagará Satanás. A semente que Deus está falando nesse versículo, que está na mulher e vai ferir a cabeça da serpente, é o próprio Cristo. Jesus é essa semente que venceria o mal, mesmo sendo ferido na cruz. A cruz é o cumprimento dessa promessa. Olha só, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, é a primeira profecia messiânica. E lá na cruz, só Gênesis, os primeiros 11 capítulos de Gênesis já tem milhares de anos. Então, lá na cruz, depois de muito tempo, se cumpre a profecia que foi feita em Gênesis capítulo 3, no versículo 15. Que é, da mulher vai vir uma semente. E essa semente vai esmagar a cabeça da serpente. Mesmo que ela te fira, ou seja, Jesus Cristo foi morto na cruz, foi ferido na cruz, mas ele era a semente que estava dentro da mulher e em breve esmagará Satanás. E olha só que interessante, Jesus Cristo é essa semente. Deus, o próprio Deus profetizou, a primeira profecia messiânica foi Deus que disse. Jesus Cristo é essa semente. E o que está escrito em Mateus capítulo 13? Que vem o pregador, ou vem a palavra de Deus, lança a semente, e o coração
quando é um solo bom, guarda essa semente e essa semente dá fruto. Ou seja, Cristo é a semente, Cristo é a palavra, Cristo é o verbo. Quando Cristo é lançado em nós e nós temos essa semente no nosso coração, nós temos o próprio Cristo em nós. E se a semente, com base em Gênesis capítulo 3, versículo 15, vai ser o Cristo que vai esmagar a semente, esmagar a serpente daqui um breve tempo, nós que temos essa semente no nosso coração e guardamos essa semente, o fruto dela vai ser o quê? Deus esmagará a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés. Porque nós temos a semente, porque nós temos Cristo. Ele vai esmagar. Aqui que a Bíblia diz em Apocalipse, e ele esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés. Só que para ter esse poder e essa autoridade, a semente tem que estar conosco. A semente da profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, tem que estar no nosso coração, tem que estar junto conosco. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que confessa, crê no seu coração, recebe a semente e confessa com a sua boca que Cristo é o Salvador, esse sim será salvo. Aquele que recebe Jesus. Jesus disse, estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Eu sou a semente, estou à porta e bato. Eu esmagarei, como é que você fala? Eu irei esmagar a cabeça da serpente. Você quer esmagar também? Guarde essa semente. Quando ela der fruto, o próprio Cristo vai esmagar a serpente que tanto nos atacou nessa terra. Ela vai ser esmagada debaixo dos nossos pés. Nós vamos cumprir Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nós vamos cumprir. Olha só que maravilhoso. Nós todos vamos cumprir a palavra que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porque a semente está com nós. A gente vai esmagar a cabeça da serpente, que fez o pecado vir, que fez o pecado estar agarrado à nossa carne. Todos os dias nós lutamos contra o pecado. Que fez o pecado que nos afasta de Deus acabar conosco por muitas vezes, acabar com a igreja, acabar com nossos relacionamentos interpessoais, acabar com a nossa conexão com Deus. A gente guardar a semente que é Cristo, que veio da mulher, e ela ficar no nosso coração, e se ele, a profecia é que ele vai esmagar a serpente, vai esmagar Satanás, vai esmagar a Satã, nós também vamos esmagar em nome de Jesus. Jesus Cristo é essa semente. E depois a redenção. Então Gênesis resume a criação, o pecado, a promessa e a redenção. A criação da humanidade por meio de Cristo, dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas foram feitas por meio dele. O pecado, vindo por Adão, mas tendo a esperança do segundo Adão que veio para trazer vida e reconciliação com Deus. A promessa do Redentor, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é a profecia messiânica de Cristo, que vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Isso tudo acontece com a redenção que nós temos em Cristo Jesus. E quais são os tipos de Cristo agora que nós encontramos em Gênesis? Adão, o Cristo imperfeito, como eu já falei, e Jesus, o Cristo perfeito, isso a gente vai encontrar em Romanos capítulo 5. Adão veio como o Cristo imperfeito, que veio trazer o pecado à terra, e depois Jesus como o Adão, o Cristo perfeito, né? Jesus como o Cristo perfeito, que trouxe redenção e salvação para a humanidade. Noé, nós encontramos Jesus Cristo também na arca de Noé. O que Noé fez? Ele soube da ira de Deus contra a humanidade e ele recebeu, né, a promessa que se ele tivesse construído uma arca, isso simboliza a nossa construção da nossa relação com Deus, que cresce todos os dias. Nós, com essa arca firme, alicerçada e preparada, nós somos introduzidos nessa arca, somos um só com essa arca, e essa arca nos salva, nós e a nossa família,
de toda a humanidade. O que Pedro, não, o que Paulo ou Pedro falaram para aquele camarada que tinha um soldado que estava guardando eles na prisão, e aí vieram os anjos e libertaram eles da prisão. O que ele falou para aquele homem? Creres, se tu creres, tu e a tua família serão salvos. Tu e a tua casa serão salvos. Que salvação é essa? É a arca sendo representada e não é. A arca é um tipo de Cristo que nos salva da condenação, nos resgatando da ira de Deus. Então tem uma ira de Deus sobre o pecado que está em nós, e essa arca, que é o Cristo, que veio como redenção, é a salvação. Então a arca é um tipo de Jesus, lá no princípio. A arca, quer escrever aí? A arca é um tipo de Cristo que nos salva da condenação, nos resgatando da ira de Deus. E depois, o Cordeiro, isso no Éden. Voltando ao Éden, o Cordeiro também é um tipo de Cristo. Por que o Cordeiro é o tipo de Cristo? Está lá na Bíblia que após a queda, Deus mata um animal, está em Gênesis 3:21, mata um animal e cobre Adão e Eva com pele. Essa pele, ela representa o primeiro sacrifício que foi feito na humanidade. Primeira vez que um animal foi morto, né? Primeiro sacrifício vicário feito na humanidade, foi esse animal que Deus matou e cobriu Adão e Eva. Esse animal que foi morto, esse cordeiro que foi morto, ele é um tipo claro de Cristo. Por quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que nos cobre. Adão e Eva estavam com pecado, mas o próprio Deus matou um animal e cobriu eles do seu pecado. Então, no Éden, já se apresenta Jesus Cristo mais uma vez, sendo morto e cobrindo a gente, ou seja, Adão e Eva, dos seus pecados, para que eles não mais tivessem vergonha dos seus pecados, mas soubessem que eles estavam cobertos pelo sangue de Jesus. Agora, algumas curiosidades que a gente tem em Gênesis. Gênesis é citado, uma curiosidade básica, assim, citado mais de 200 vezes na Bíblia, melhor, mais de 200 vezes no Novo Testamento. Gênesis é citado mais de 200 vezes no Novo Testamento. Ele aborda os principais temas da Bíblia. Quais são os principais temas da Bíblia? Criação, pecado, promessa e redenção. Em que você crê? O que o evangelho que você crê? O que ele prega? O que a Bíblia prega, resumidamente? Criação, pecado, promessa e redenção. Pode até escrever com uma letra aí diferente, alguma coisa assim. E Gênesis vai resumir tudo isso. Criação, pecado, promessa e redenção. Os 11 capítulos de Gênesis cobrem milhares de anos, e os capítulos 12 a 50 focam apenas em 4 gerações. Fé e promessa. Criação, pecado, promessa, redenção. Mais uma curiosidade. Gênesis é dividido em 2 grandes seções. Criação e patriarcas. Gênesis é dividido em 2 grandes seções. Criação e patriarcas. Quem são os patriarcas? Isso a gente vai aprender na próxima aula. Começar com os patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e José. Esses são os patriarcas que são introduzidos na Bíblia. Os primeiros patriarcas, né? De toda a Bíblia. E a gente vai ver também Cristo nessas histórias. Cristo a gente vai ver em todas as partes da história de Abraão, Isaac
Jacó e José. Abraão, pai da fé, que recebe a promessa messiânica, recebe a promessa de Cristo. Isaac, a figura de Cristo no Monte Moriá, quando é levado, isso aí é fácil de entender, né? Levado para ser sacrificado pelo pai e tudo mais. Ou melhor, eu prefiro ver Cristo como cordeiro, né? E a gente como Isaac. A gente foi levado para ser sacrificado, né? Deus, com a raiva da humanidade, para destruir o ser humano, mas bem na hora aparece o cordeiro, que é o próprio Cristo, que aparece para nos salvar daquela morte que aconteceria. Jacó, o que luta com Deus, pai de 12 tribos, antecessor à linhagem de Jesus, é outro patriarca também. Ele é antecessor da linhagem de Jesus, Mateus capítulo 1 vai mostrar isso também. E José, que é também uma representação de Cristo. Cristo é a representação em todos eles. Abraão, pai da fé, Isaac, Jacó, José. José é uma representação de Cristo porque foi vendido, né, como escravo, foi traído pelos seus próprios irmãos. José foi traído pelos seus próprios irmãos. Foi levado e jogado, abandonado pelos seus próprios irmãos. Como Jesus foi. Jesus veio para os seus irmãos em Israel e foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Ele é primogênito, né? Dentre muitos irmãos, ele foi rejeitado, como José foi. Então, ele, mesmo sendo humilhado, vendido, trocado, cresceu e se tornou exaltado e usado para salvar muitos. Então, assim como José, ele foi humilhado pelos seus irmãos, foi rejeitado pelos seus irmãos, foi abandonado pelos seus irmãos, Cristo também foi. Jesus, quando ele passou por essa terra, ele foi rejeitado pela pessoa. A Bíblia diz que o amor esteve na terra e esse amor, eles não souberam lidar com esse amor. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos de Israel, preferiram salvar Barrabás do que Jesus. Foi morto e depois ressuscitou. E quando José ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo e nunca mais viu seus irmãos, depois que ele vê os seus irmãos, ele já está como governador. Ele já está exaltado, ele sobe em alto nível. E quando ele vê os seus irmãos de novo, ele já é o governador. E ele abre os braços e recebe ali os seus irmãos para estar com eles e ter comunhão com eles. Assim é Jesus. Ele foi rejeitado por nós, foi humilhado por nós, foi esquecido por nós. E ainda é muitas vezes, sendo sincero. Mas quando ele voltar, principalmente pelo povo de Israel, né, que é o povo escolhido de Deus, quando ele voltar, ele vai fazer que nem José. Ele não vai rejeitar, ele não vai se achar soberbo, orgulhoso, e não vai nos abandonar. Ele vai fazer essa volta, vai ser como José fez para os seus irmãos. Vai ser de braços abertos para nos receber. Mesmo a gente rejeitando ele, mesmo o povo de Israel rejeitando Jesus, ele vai voltar como José voltou para os seus irmãos, de braços abertos. E aí a gente vai encontrar Jesus Cristo em Moisés, que subiu um monte, depois Mateus capítulo 5, Monte Sinai, né, para pegar as tábuas da lei. Depois Jesus subiu o monte também. Moisés matou ali, trabalhava com seu sogro, né, e depois matou lá o israelita e fugiu para o deserto. Jesus Cristo fugiu para o deserto também com sua família. Aí Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas da lei. Em Mateus capítulo 5, Jesus sobe o monte não para pegar as tábuas da lei, mas para falar sobre a graça que veio à humanidade. E a gente encontra, então, várias figuras cristocêntricas desde o Antigo Testamento. Então, nessa primeira aula, eu queria exatamente mostrar isso. Cristo como base em toda a Bíblia, Cristo como base na criação, no pecado, como Salvador, na promessa. Essa parte é a chave da Bíblia, ó. A primeira promessa messiânica, a parte mais importante da aula é essa aqui, ó. Gênesis 3,15, que é Cristo como a primeira promessa messiânica, a primeira vez que a gente vê Cristo de fato sendo como uma profecia na Bíblia, e a semente que é ele depois
como redenção. Essa primeira aula foi para trazer a existência na mente de vocês que Cristo está desde o princípio. E se ele está desde o princípio, tudo que começa com Cristo, se mantém em Cristo, termina com Cristo. Se ele estava lá na criação como verbo, e esse verbo é vida hoje em nossos corações, e a gente guarda essa semente que foi profetizado pelo próprio Deus, que vai esmagar Satanás, nós vamos esmagar Satanás juntos com a semente e tendo vitória junto com Cristo. Amém? Vamos orar. Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é o Cristo que veio à terra, Pai, nos trouxe salvação, nos trouxe alegria, paz, prosperidade. O Senhor é o Cristo que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Deus, eu peço que o Senhor venha, Pai, iluminar a nossa mente, o nosso coração. O Senhor venha, Deus, nos iluminar, Deus, para que a gente venha conhecer todos os dias da nossa vida o que Cristo fez por nós. Deus, que o Senhor venha, Pai, nos fazer entender que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Perdão por todas as vezes que nós nos afastamos desse Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz que Cristo é as delícias de Deus. É por Cristo que nós estamos aqui. É por Cristo que nós somos livres de sermos condenados. É pelo Cordeiro que foi fiel. Quero que você imagine esse homem. A Bíblia diz em Isaías 53 que é um homem que sofreu muito nessa terra, como homem mesmo. Para ser fiel, Jesus ele sofreu muito, foi rejeitado, transpassado, era o castigo de Deus, e ele foi fiel, fiel até a morte de cruz, pela minha vida e pela sua vida. A primeira base para você se apaixonar pelo Evangelho, para você se apaixonar pela Bíblia, para você se converter de fato, é entendendo quem Cristo é. Entendendo que você não conseguiria e eu não conseguiria. Mas vem um homem que mostrou que é possível viver homem nessa terra, ser fiel e mesmo sendo homem, povoar os céus. É possível. E então, creia que Cristo é a chave que abre todas as portas. Creia que Cristo é o único que pôde abrir o livro em Apocalipse. E foi o único que foi profetizado pelo próprio Deus, que tem o poder de esmagar a serpente, o poder de esmagar Satanás. E se você seguir firme nesta caminhada, firme em Cristo, enraizado nele, olha só que alegria, você também esmagará a serpente, esmagará Satanás. E o Deus da paz esmagará a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés. Tudo aponta para esse Cristo. Tudo aponta para as dádivas de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui em nossos corações e certamente nos dará vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando estão felizes, pode aplaudir. E eu aprendi isso, gente, depois que eu aprendi, a revelação da Bíblia é outra, a maneira de ver a Bíblia, de ler, de estar no culto. Você percebe que o tamanho amor de Deus por Cristo é o tamanho amor de Deus por nós e a sua vida ela muda completamente como você pega Cristo como a base de tudo, assim, todas as partes. Depois eu vou indicar, mas depois, eu não posso indicar antes, que a gente tem que aprender mais coisas, mas é o Cristo todo inclusivo, que o Pai me emprestou esse livro, é fenomenal. Assim, ó, é fora do normal, como tu já tá no nome, né? O Cristo todo inclusivo.
Tu percebe Cristo em tudo que tu está fazendo, quando tu está se alimentando, quando tu está no trabalho, quando tu está... Que é isso, né? O evangelho é isso, é você estar com Cristo, né? Viver Cristo onde você vai, no trabalho, na rua, tomando banho, na escola. Onde você está, você tem que viver Cristo. E esse livro, assim, ó, muda a tua maneira de ver. Qualquer coisa, de cultuar, de estar. Então, tu vê Cristo como o maná, lá em Moisés, o alimento que vem do céu, o Cordeiro Pascual. Cristo é a terra prometida, que o povo de Israel está indo em direção a Ele, como nós estamos indo em direção a Cristo. Em tudo você vai encontrar Cristo. Tudo vai estar apontado. Eu mostrei aqui, ó, Gênesis 1, Gênesis 3, começa apontando para Jesus. Deus começou apontando para Jesus e terminou apontando para Jesus. Então, é essa ideia que a gente vai ter para o dia a dia, esse entendimento, para o dia a dia, para os cultos, a gente saber o que a gente está fazendo, né? Não viver no monótono e entender que é algo muito mais eterno do que a gente pode pensar, tá? Eu vou mandar para vocês algumas questões, tá? E tentem fazer sem procurar algo, mas tentem fazer, tipo, podem estudar antes, mas tentem fazer sozinho, sabe? Bem pouco, assim, só para resumir essa aula, para vocês repetirem de novo, tá? Me dá um oi no WhatsApp ali só, que eu vou mandar para vocês. São as perguntas básicas dessa aula aqui, aí vocês tentem responder, pode ser digitado ali, sem ler, né? Tentar responder para entender mesmo, porque aí vocês vão fixar, entendeu? Fechou, então? Valeu, até a próxima, gente. Valeu.